Sexta-feira universitária, às 14 horas. Hoje a nossa secretária desse congresso não dá para comparecer, tá? Nosso primeiro item seria a leitura da Bíblia. Tem uma foto? Não, não tem. Tem. Está no público. O segundo item seria atendimento das denúncias. Para a nossa alegria, foram realizadas 11 visitas, que agradecer em Andróis, da Rogéria, da Tereza, o próprio pessoal junto da Renata, o próprio pessoal junto do Richard que apoiaram a gente nesse trabalho. Tá? E hoje temos só duas visitas, mas o motivo não foi encontrada no local. Tá? Só presente. Então vamos retornar para uma das visitas. Dessas 11 visitas, teve 5 encaminhamentos para as secretarias do qual vamos agora aguardar a resposta delas. Tá? Foram três duas da Clínica Católica de Rogério e 3 tinha uma Tereza e uma com a nossa teve sim aquele senhor da denúncia que não passaram interesse, só que interesse não existe. Tá? Estivemos na rua, pegando por lá. E vem essa deram eles algumas. Mas não como por telefone? Por telefone desde sempre. Ou por esqueci, não é telefonado. Aqui na casa dos conselhos, conversam com eles, via telefone, ou em pessoa, conversam com eles, eles relatam no papel e elas não Eu estou perguntando porque eu fui perguntando no sistema da prefeitura chamado Eu de denúncias. E chegou para mim 84 denúncias. E ali era sobre trânsito e guarda municipal, mas eu digo, eu quero saber se tem o campo para os conselhos. Entendi. Com relação às denúncias, eu queria fazer uma pergunta. Lá no início, em janeiro, a gente tinha combinado que a gente ia começar a numerar as denúncias de 2026. Uma, duas, três, até para a gente ter uma base de quantas denúncias a gente teve em 2016, quantas foram atendidas, para a gente fazer aquele controle. E eu percebi agora, essa semana, fazer que a gente está com 460, a gente não tem 460 denúncias de 2026. O problema que muitas das denúncias, elas são Sequências? não, a pessoa faz a denúncia, nós vamos na casa, teoricamente resolvemos. Passa 2, 3, 4 meses e é feito novamente a denúncia. Eu sei, mas o prontuário pode ser o mesmo, mas a denúncia ela tem uma numeração diferente, é isso que eu falei. Porque a gente não vai ter nunca um número para poder apresentar agora, por exemplo, se eu tiver que apresentar, se você tiver que apresentar uma estatística, nós tivemos X denúncias, nós resolvemos Y e nós temos 3, 4 pendentes. Entendeu? A gente não tem isso, porque lá no início a gente pediu, vamos começar a numerar as denúncias de 2026. 01 de 2026, 02, 03, 03. A gente precisa disso. E aí eu reparei que a gente continua com o mesmo sistema de vir numerando as denúncias desde, sei lá, 2000. Para fazer isso, só que vai usar sempre a parte. Tu já imaginou? Não me recordo o nome da pessoa, também não vou poder falar, mas Francisco Moraes Filho. Só na Francisco Moraes Filho já tem 4 denúncias. A mesma pessoa. Da mesma pessoa. O prontuário dele pode ser o mesmo. O número de prontuário é uma coisa, mas o número da denúncia é outra. Sim, para entender. O prontuário em si, a denúncia não. Denúncia não. A denúncia a gente precisa pegar aquele lá, aquelas pastas, a
gente precisa renumerar todas elas, começando da 01 de 2026 até a última que chegar agora. A pasta continua, só que a denúncia que se perde. Prontuário pode ser Não, o mesmo. ótimo, ótimo. Não sei se que parece que ela está falando, não sei se é isso, né? Parece muito aquele vereador nosso mesmo. Isso. Sabe por quê? Porque a guarda tem uma bagunçadora implantada. Então não tinha. Não, mas é por isso que agora que ela falou prontuário, não serve de prender. Então eu coloco, por exemplo, comunicação interna número, CESEP, que é Secretaria, traço o número, né? Centena, barra 26. Né? Aí vira o ano, né? Então, esses dias fizeram uma pergunta, não sei se o senhor pode me testar, né? Eu falei, não, eu sei que foram 70 CIs, 47 ofícios, né? Eu sabia de cabeça por conta disso. Virou o ano, voltamos a Inclusive, né, na saúde, a gente usa É aquela interessante. marcação do paciente que está em risco da É moderna, mas a gente interessante. usa também. Mantendo o prontuário, beleza. Aí não fica multi de É prontuário. mais liberação do documento, do acionamento. Só a A gente não apertou a passa, você vai isso aqui, isso tem uma denúncia. Olha, se a quantitativa de denúncia, se passa de denúncia também é tudo físico, não tem nada digital. A gente pode já acontecer. Não tem. É aquilo que a gente conversou lá, que a gente precisaria ter também Uma digital. plataforma, né? E a gente ainda não tem. Na verdade, não é nem só Mesmo nós, nem todos os conselhos. sistema, mas o próprio Excel a gente pode ir Uma planilha. uma planilha fácil. A Essa gente pode ir atualizando. Tem que ser uma estratégia digital, para as pessoas que fazem as denúncias locais, quando forem encaminhados, isso tem. Isso é contrário. Só que todo o relatório que é feito depois, fica arquivado na parte física. Essa é a minha. Eu estou pensando assim em retorno, né? Quer dizer, vai vir uma pessoa, aí passou uns 3 meses, vai denunciar novamente, aí essa pasta retorna. Então vai colocar mais outro financiamento naquela pasta, não é isso? Isso. E também, nós O prontuário deveríamos vai continuar. A denúncia que Vai Isso, mas para saber também quem essas pessoas que podem ser, nós poderíamos marcar essas pastas com alguma coisa. Por exemplo, na saúde nós podemos trabalhar paciente autista, a gente já olha a pasta mais engraçada. Para a gente poder classificar, a gente precisa organizar primeiro. Organizar isso. Aí nós poderíamos classificar elas também para a gente não ficar toda hora. Hoje a gente vai fazer, eu sugiro que a gente faça um mutirão de qualquer dia desse, está com todo mundo aqui, ou eu aqui, que seja, para que a gente possa fazer isso. Organizar, aí a gente cria, já que a gente não conseguiu criar um aplicativo ou qualquer coisa que possa utilizar, a gente cria pelo menos em Excel, assim, aqui. Por quê? A gente precisa, por exemplo, ainda mais agora que a gente está tentando divulgar isso aí e tudo mais, a gente divulgar esses números, porque número é fundamental. E aí, antes de irmos embora, Isso. Então acho que a gente pode combinar um dia, você já pode até deixar agendado, se for o caso, né? Quem pode, pedir. E é interessante, né? Veja bem, nós temos um problema de uma plataforma, né, para a documentação, os estudantes digitais, né? Mas não é só problema, não, isso é vários conceitos. Então, foi uma das coisas que eu perguntei na prefeitura. Vocês têm um analista-chefe, analista de sistema? Com tecnologia, que é possível. Mas eu tenho no nosso período, né? Vou pagar para você. Sexta-feira de manhã? Pode chegar para cima. sexta. Sexta agora de manhã? Pode, quem pode? Sexta de manhã eu tenho A gente poder. A semana está um pouquinho bonita. A gente tem na mudança. O pessoal da comunidade já fez as mudanças aí, essa semana foi Então vamos esperar, o dia que ele quiser, aí fala um pouco. Semana que Pode. vem, Aí a gente agenda aqui, porque a gente está poder estudando criar isso. É bom que todos estejam aqui, para saber como é que a gente lida com cada uma dessas coisas. Não adianta as pessoas para criar. E a aula para criar. Então eu faço uma visita, eu já vou lá nesse sistema, já coloco lá no sistema, termino lá, fiz o relatório, já coloco lá, entendeu? Dentro desse. Porque quando a pessoa chegar para fazer visita, ela vai abrir aquela planilha, ela vai olhar, e ela já vai saber. A gente já, nesse ano, a gente já tem 2 tipos de visita, tem tanto pendente, tem. E outro, mudando no sistema, conforme vem novamente dentro da mesma pessoa, não tem que jogar no computador, já vai buscar o banco. Você já sabe
quando foi feita a última denúncia, qual é o prontuário dela, ela vai saber tudo. Porque eu fico assim pensando, se fosse tem tanto problema assim durante várias vezes no ano, né, e não tem solução, é um outro problema, será? Ou é outro problema? Até para a gente ter ideia de encaminhamento, né? Se a gente já encaminhou diversas vezes para o governo local e ele não está vindo de novo, talvez aquele local não seja mais Sabe como que eu adequado. vejo isso? Imagina um casal, um lar que tem briga de marido e mulher. De tempos em tempos a viatura é acionada, vai gerar vários boletins de ocorrência com números distintos, diferentes. Mas é o mesmo casal, a mesma pasta, o mesmo caso. É o mesmo prontuário, só vai atualizando as denúncias. Exatamente. É muito paralelo. Na primeira pergunta, você pode ter justamente o sistema nosso. Então, porque vocês fizeram aquela que era as agendamentos para a gente sair para fazer assim. Eu achei ótimo, cara. Eu olho. Aí eu sei que está indo fazer visita, que vocês estão falando tal horário, tal dia eu estou indo, né? Que a nossa, vocês fizeram. Gostei. Outro caso seria a apresentação das propostas do orçamento coletivo. Mandei no grupo. Ah, você fez? Conseguiu? Consegui. Vou pegar meu celular ali. A Renata também fez. Calma. Ministério da Saúde? Eu acredito que seja. Mas a essa presidente, Aí, nossa, a gente tiver logo uma maneira para trabalhar com o o seu orçamento. Ó, o modelo que a gente olhou, ele ficou mais ou menos assim, só para. Pode ser alterado, obviamente. A gente colocou as coisas que correspondem aos idosos e o valor do colete, que eu fiz o orçamento para 3 coletes, 30. 30 coletes, eu mandei para você. É que Conselho da Saúde. é normal. Acho que é calorado. 30 coletes, R$ 40,90 cada um, R$ 1.227. Essa colete não ficou em R$ 1.500. 30 coletes. 30 coletes, um site de R$ 50 cada um. Colete com zíper estampado, cor azul marinho, tamanho de P a GG. Tá? Seria mais ou menos o mesmo daquelas moças que ficam fazendo Os zíper. acessos? Os acessos. Do ABS lá? Isso, de agente comunitário. A GG. Tem um nome para. Tem mais um. Alguém fez o outro? A gente chama de ACS e ACE, né? Que usa os ACS da atenção vigilância. básica e os ACE é da vigilância, que é de engenharias. Vai ser e o material seria na Coisa desse ano, né? Bacana. O valor total é R$ 500. Aí eu pergunto para os senhores. Deixa eu ver algum modelo aí, tem o desenho. Município?
tivemos no dia 6 de abril uma apresentação do projeto de leitura na CMP, iniciando com a Rosa Maria. Ela foi do grupo, comandado a pessoa principal, a Tereza, tá? Faz parte do nosso esforço. E contou histórias dentro da INPI para os idosos, onde a Doris escolheu conversou com alguns idosos lá. Foi a primeira vez que participou? Qual a direção? Fala pra gente. E esse é um projeto de conselho do idoso, tá? E vamos trabalhar. Agora tem a Félix, tem a Bela Vida, vamos visitar cuidados, vamos conversar com elas para ver se eles aceitam e apresentar esse projeto. A Doris lá conversou com alguns idosos lá. Conversei, eu fiquei bem impressionado. Assim. Uma que a casa estava muito bem organizada, né? Então acho que isso é o principal, um número grande de idosos. E é assim, fiquei impressionada com algumas situações que a gente encontrou e que talvez a gente no dia a dia não acreditasse que pudesse encontrar. Uma delas é a família que está presente ali no momento da refeição, né, da alimentação. O sobrinho lá cuidando da tia idosa, coisa que a gente acha raro, né? A gente fica brigando com as famílias para poder cuidar dos idosos e ali ela, mesmo dentro da casa, o parente ali cuidando dela. E a outra situação é de uma senhora que também, por livre e espontânea vontade, ela chegou à conclusão que ela deveria ir para um local desse e ela saiu de onde ela estava morando sozinha lá e foi procurar a casa para morar. Então acho que essas coisas me chamou mais a atenção. Que é aquilo, né? A importância da família, mesmo com a pessoa lá dentro, mesmo com a pessoa já sendo cuidada pela casa, mas a importância da família estar presente. E a outra é a consciência dos idosos, que a gente precisa levar para eles também. Né? Então, assim, acho que são coisas que a gente precisa tirar ali, daquilo que a gente viu ali, e levar nesse novo projeto que a gente tem para esse mês. E a gente tem um projeto, posso falar um pouquinho? A gente tem um projeto que é de fazer algumas palestras em alguns locais, escolher alguns locais da cidade para palestra, usando a expertise de cada um. E eu acho que o coronel aqui tem uma expertise muito grande, e eu acho que isso a gente precisa aproveitar dentro do conselho. E aí levar isso, esses exemplos que a gente buscou lá, levar isso para fora das pessoas que ainda não estão na casa. Você entendeu? Da importância da participação da família, mesmo as pessoas que estão ali dentro da casa. E a outra importância da conscientização do idoso, de saber, olha, realmente eu não tenho nesse momento condições de ficar sozinho, eu preciso buscar ajuda. Eu preciso buscar alguém que me auxilie, alguém que cuide de mim nesse momento que eu preciso. Eu estou dessa forma. Então, assim, eu acho que foi uma experiência sensacional. Eu acho que a gente vai tentar fazer ainda esse mês nas outras duas casas que a gente tem. É diferente, eu estava com dúvida se vai dar certo, não dá. Eu conversei com alguns idosos, até que eu tenho história de idoso, e quando eu estava no final do vídeo, eu pudesse, acho que não estava prestando muita atenção. Ele estava se olhando, e eu sabia que quando eu falava, ele às vezes interagia comigo, eu gostava assim, de falar, mas esse menino não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí daqui a pouco eu termino a história, ele falou para mim, olha, senhor, você deu para mim uma história de criança, eu gostei, mas eu queria trazer histórias de adulto. Aí eu falei, mas você não gostou de ouvir a história da criança? Porque criança é o começo da existência do ser humano. Então é bom que a gente também veja como que as crianças pensam, interagem. E ele falou assim, até você mudar no final dessa história. Eu falei, mesmo? Ele falou assim, você me mudar, acho que ficaria melhor assim. Eu falei, nossa, que bom. Então eu vi que ele pensou. É uma pessoa que ainda está lúcida, né? Porque ele estava falando que é para mudar a história. E eu gostei muito. Eu também, depois nós temos outras pessoas que ele abraçar. A gente vê assim, quando a gente chega, a gente tira um pouquinho eles daquele ambiente, dessa deles. Alguns conversam, outros já são mais simples, né? Quem programa com isso, né? Então, quer dizer, mas a gente vê que eles gostou, receberam bem a gente, né? Eles ficaram felizes, assim, deu um ambiente bem mais assim, animado. E o bom é o seguinte,
Foi espontâneo. sentou e começou a conversar. E eles começaram a falar. Legal. E isso foi importante que ele falou. Temos que colocar, temos que fazer com que tanto os idosos que estão aqui, lá fora, mas não têm o apoio necessário, como as ILSPI, elas começar a mudar o sistema delas. Não estão lidando com crianças, não estão lidando com bebezinho. Esse negócio de ficar, olha, filhinho, ai, meu amorzinho. Desculpa, eles não são crianças, eles são adultos, eles são pessoas com uma experiência maior do que a gente. Então temos que lidar com eles, temos que conversar, temos que sentar para falar olho no olho. Tá? E ver realmente as necessidades deles. E isso tem que fazer com que as casas de repouso comecem a fazer esse tipo de sistema. Por quê? Porque o que a Doris fez, de certa forma, pode até dar hora pegar algo que você espera. Uma pessoa chegar aqui e falar, olha, eu gostaria, mas aqui acontece isso, isso. Deixa eu só. Teve Interessante. como eu faço parte do conselho, veio uma moça que se apresentou, ela faz parte de alguma. Não recordo o nome dela agora, eu tentei falar aqui para ver. Ela faz um projeto muito legal referente às plantas. Ela trouxe, ela apresentou para o Conselho das Mulheres. Ela gostaria de. Aí eu indiquei o Conselho do Idoso. Por quê? O idoso, a um ponto de vista, o idoso ele não tem só que ir para uma casa, para uma instituição esperar morrer. Isso jamais, porque eu sou nova hoje e amanhã vou ser uma pessoa idosa e eu não vou aceitar aquele jeito. Esperar aquela hora inteira sentada, aquela posição. Gente, acordou, tomou o cafezinho, lá de idoso, lá a casa de idoso, uma ILPI, é que nem a nossa casa. Hoje nós somos as pessoas que estamos aqui ainda conscientes e tudo mais. Amanhã pode ser o nosso próprio filho, colocar dentro de uma ILPI. Vocês vão lá, fazem a visita. Quando vocês têm aquele olhar, é ali que vocês querem ficar? Toda vez que eu vou numa casa de idoso, eu me pergunto, será que é bom para mim? Será que é isso que eu vou querer? Então eu posso melhorar isso, porque às vezes eles vão lá só naquele olhar assim, me ajuda. Porque em nenhum lugar, a minha casa não é perfeita, nenhum lugar é tão assim, mas eu acho que nós podíamos implantar, tentar buscar umas ONGs aí. Essa moça da Venusi para ajudar a gente. Ela, como assim? É a Maia? Ela explica o nome da planta. Ela explica como tratar ela, qual é o benefício da planta. Muito legal, ela foi muito atenciosa. A gente ela era professora, Marta sentada. Ela mesma. Então, e a gente tinha um projeto que era agora nas casas, para as pessoas você alimentar melhor. Aí ela pegou e resolveu fazer também esse tipo de projeto, que é ensinar as pessoas como cultivar as plantas, porque a gente não sabe cultivar. Ainda cultivar na coisa. Aí ela começou esse projeto de ensinar Ela está fazendo lá na entrada da Vila Nova. Bem na entrada da Vila Nova, ela está fazendo ali um portal assim muito bonito. Então, fora o idoso, eu acho que ele tem que acordar, ele tem que tomar o seu café, tem um momento de desenhar. Ele mesmo não sendo mais criança, mas ele é um voltou, então ele tem aquele ciclo. É isso que a gente gostaram de receber pessoas. Mexer nas plantas, tem um momento de levar até a praia, eles não estão presos, gente. Inclusive, Desculpa, tem uma pracinha de artesanato, tem vários lugares. Ah, mas é difícil. Não, mas é particular. Eu tenho um ponto de vista totalmente diferente. Então, talvez as pessoas que vê como eu converso, vê de forma errada, mas eu não acho, porque amanhã eu posso estar eu vou ficar trancada lá dentro 24 horas e não assim. inclusive, olha, o esporte, eles vão ter uma atividade Para física. fazer. Eles têm. Conviver, eles podem fazer. Só que é assim, o que nós Ou estamos eles conviver o grupo, sair e ir lá na casa de repouso. Mas, ou a casa de repouso, já que é particular, leva eles para fazer alguma coisa, aquele que tem mais mobilidade, concorda? Ou colocar um fisioterapeuta lá dentro para fazer as atividades em conjunto, tem muitas coisas, bastante coisa.
Tem um professor de desenho, vamos fazer. Porque o Pinho estava falando, quando a gente chegou, nós fomos bem recebidos, né, Doris? Cada um deles assim chegou perto da gente, foi falando, outros não, mas tudo bem. São carentes. Mas outros sim. Tem uns que são carentes. Então, a gente viu que tirou um pouco daquela solidão deles, né? Que a Camila, eu acho que ela pensou assim, sozinho em casa não tem ninguém, junto com as outras pessoas, não estou perto de outras pessoas. E a solidão também faz a depressão, faz a tristeza. Então, Aí duas pessoas idosas dentro de uma casa. Deus me livre, faleceu o marido, que tem o dinheiro. O filho vai lá, coloca dentro de uma ILPI. Pode ser nós mesmos hoje, amanhã ou depois. Vocês estão de acordo? Ali são pessoas que passaram, que teve vida, teve uma história. É um ex-policial, é um ex-prefeito, é um ex-médico, entendeu? E sempre foi médico. ex-secretário, Sempre. eu lembrei do seu dominó lá, deve ser um dominozinho que com eles em essa Pessoas que não estão em condições, entendeu? Por isso que são aqueles que têm mobilidade, aqueles que têm. Não, eu tenho lido bastante agora que eu virei. Vou fazer 62, mas a gente começa a ficar mais atento. E, assim, eu tenho lido bastante de você manter a cabeça. A gente fala muito de xadrez, de palavra cruzada, lama, dominó, jogos, né? Até um carteado é interessante, desde que não aposta. Sim, nós somos até o ano anterior, nós estávamos fazendo visita nas casas, nas IFIs. Chega no local, eles estão ociosos, tudo parado. Nem a televisão, que eu nunca entendi isso, nem a televisão está aqui. Fica uma de frente para o outro, um na cadeira de roda, o outro ali sentado, o outro ainda deitado na cama, aquele que tem menos mobilidade. Gente, é esperando a morte? É esperando a morte? Não é assim, desculpa. Eu também percebi Tem casa de idoso que é maravilhosa. Tem casa de idoso que você passa, você faz, você. Entendeu? Mas tem todo mundo. Pode melhorar, pode se fazer. gente, tem as praias, eu não consegui saber o mar, eu saí na água. Lembra da primeira reunião que eu falei que essa equipe era uma equipe mais técnica, uma equipe que tinha uma visão mais sensível. Tá? Então, você está se mostrando porque ela não está querendo ficar naquela gana de fiscalizar, mas estamos querendo harmonizações. Eu quero fazer arrumar a casa hoje, para amanhã, quando eu chegar. Mas eu já estou aguardando só anterior. Isso. E eu nunca mudei o meu posicionamento, por isso que eu faço parte de vários conselhos. Eu tento trazer a existência da nossa verdade. Aí, hoje, começamos com dar no ponto. Agora vai ter esqueci hoje. Agora vai ter palestra, né? As palestras. Eu consegui, isso já tinha até conversado com a Doris e tudo, mandei ofício para a Secretaria de Educação e para a Secretaria do Turismo, para que ILPI vai ao zoológico. Tá? Que bacana. O secretário do Isso Turismo. eu sugeri, o promotor me cobrou, porque tem meninos na Fundação Paz. Aí eu falei, vamos provocar essa mercado. É questão de tecnologia. Né? Você investe, os computadores ficam ociosos aí, né? Começa a dar cursinho de informática para provocação. E põe para fazer um passeio. Né? Eu vou com meus guardas, vai enfermeiro, a gente vai passear, você deve ver o lógico. Tem tantas coisas na nossa vida. É coisa que marcou a minha infância e eu tirei comigo. Acho que é importante. Isso é bacana. Isso é bacana, né? Deve agora estar quando agradecer, parabenizar, porque respondeu de imediato. Isso é bacana. Excelente ideia do conselho. Tá? E ele falou, olha, se vocês vão precisar disso, olha, estamos à disposição, ele já colocou a Secretaria à disposição.
tirar esses idosos, mesmo sendo casas particulares, mas tirar eles e fazer com que eles É uma vejam motivação. algo diferente. Uma motivação. Tenha uma tarde ou uma manhã diferenciada. Sim. Tá? E a própria família começa a olhar o seu idoso com mais carinho, mais atenção. O que você falou dessa senhora de fazer o projeto de mexer nas plantas, a Bela Vita ela tem um espaço que dá para fazer isso. A Fênix também tem espaço. Quando se ela não Ou seja, tiver, dá ela tem a Maria lá. eu tive vendo no YouTube, sabe essa. E que a gente se reúne e a gente Esse, não, esses esses recipientes de sabonete lavado, eu tive olhando tudo, eles ensinam como fazer aquelas obras com eles. E o idoso ali vai mexer na terra, e isso é Mas deixa eu fazer só uma pergunta com relação à Maia. A Maia, ela implanta esse projeto de forma gratuita, ela quer ser Isso, contratada? não. Então E vamos assim, fazer com calma, né? eu que esqueci isso, né? Porque assim, primeiramente saiu o projeto que você falou, nós tivemos na reunião da outra vez, e aí você conversou e deu o primeiro passo. Sim, muito legal, isso é maravilhoso. Porque não adianta nada uma conversa aqui e ficar sempre aqui. Isso daí são anos e anos e anos. Não adianta essa casa ou outra casa. A Maia, eu só recordei dela por causa de você, que você deu a oportunidade ali dos projetos. E aí eu falei, caramba, tem um negócio também. Porque senão ia passar novamente em branco. O primeiro passo foi dado. Que foi ter um livro, legal. Agora vamos para a Maia, o projeto dela. Vamos atrás, vamos trabalhar. Se nós fizermos um pouquinho, nós já estamos fazendo diferente. Eu acho que esse conselho já vai ter mudado bastante coisa. E não precisa nem modificar a casa, nada disso. É modificar o nosso trabalho. salsicha, coisas pequenas, para Você você contar usar também? mais. Tem uma mesinha aqui. Nossa, ele precisa propagar na casa do isso, porque eles acabam se acostumando, eles acabam fazendo algo diferente, acabam se acostumando aquilo que ela implantou, aquela semente que ela plantou, vai fazer com que 3, 4 comece a fazer todos os dias. Tá? E ao ver aquela planta crescer, eles vão ficar entusiasmados. Tá? É que nem um projeto que nem hoje. Hoje eu cheguei aqui de manhã, aí vi aqueles caminhos. Aí eu pensei, como é que fazer um projeto para aqueles idosos que não. Mobilidade Eu estava conversando com a secretária, esqueci agora o nome dela, Érica, secretária, e ela deu uma ideia, um projeto que ela tem de formar equipes e nessa, não em casas de repouso, mas ver essas pessoas que estão, através das nossas próprias denúncias, essas pessoas que estão necessitando de um apoio, não só material, mas psicológico, um contato, uma conversa, uma troca de ideia, um passeio. Mas tem aqui, ó, 3 caminhos parados, que dá para tentar arrumar e pegar as linhas através do carro. Mas aí, aqui, com essa forma de solidariedade, Ali a parte seria social e esporte, só que tem que ter uma pessoa específica para isso, por isso que não. Mas nós podemos direcionar como conselho. Não, mas Podemos essa- direcionar para a Sim, secretária. Mas essa parte de pessoas que precisam, não, mas vai precisar de alguém que sabe nadar, eu vejo que o pessoal do governo. Não, aqui nós conseguimos essa parte. Só que assim, hoje nós vamos num projeto desse daqui, vamos começar pelo menos o primeiro Só que eu projeto. estou dizendo o seguinte, ideias as pessoas têm, Muitas, e temos que muitas. começar a tirar O padrão. o Mas se papel. jogar tudo na mesa vai ficar do mesmo jeito, mais uma Não vez. vai, não vai. Sabe por quê? Porque são tudo etapas. Tá? Esse aqui, agora só passa verbo para frente, porque agora vai começar o inverno. Não vai colocar um idoso dentro de uma vegetada do caramba, só o verão agora. Então isso é só para a gente colocar e ver, ó, já está o mês de novembro, a partir de novembro.
que dá para fazer. Enquanto isso, a NARIA, o IFPI vai ao zoológico, tem as palestras, tá? Que agora estamos falando, já comentou, tá? Então, a gente agora o quê? É colocar quem vai agora. Ou vai a palestra, beleza? Então já vamos ver isso dia sério, para as palestras, quais são as palestras, quais são os palestrantes, e vamos fazer isso. Tá? E daí para frente. Eu queria fazer um outro pedido para a saúde. Eu acho que eu já fiz esse pedido anteriormente, mas eu vou deixar registrado agora na reunião, se é possível. A gente precisava de uma espécie de um censo com relação a idosos na cidade de Mongaguá. E eu acho que a saúde é o melhor local para a gente buscar isso. Eu acho que vocês devem ter isso lá. E aí é um pedido que eu estou fazendo para a gente poder ter ideia. Até de onde, por exemplo, onde eu tenho um número maior de idosos, onde eu tenho um maior número de idosos com situação de vulnerabilidade, onde eu tenho um maior número de idosos que pode fazer que tipo de atividade, para que a gente possa, programar atividades, eu preciso ter esse senso em mãos. Então, eu acho que o melhor local de buscar é a saúde, aproveitando que você veio hoje na reunião, para pedir isso para você. Eu vou ver com a gestora da atenção básica, porque os acessos estão na conta. Então, eles, tenho certeza que eles já devem ter isso. Exatamente. Eu não preciso nem de saber quem é o idoso. Eu preciso saber só a quantidade, os bairros onde tem um número maior, e se a gente conseguir separar por vulnerabilidade desses idosos, maravilha. Mas o conexão, viu? Isso aqui deve deixar registrado isso mesmo. Pessoas que você já deve ter tem várias pessoas nessa casa, você tem que saber qual é o problema real desse idoso exatamente, começar a pressionar para outras secretarias. Então, mas aí não seria já o conselho, e sim o serviço social. Então, nós podemos direcionar? Mas nós direcionamos. Então, foi conversado anteriormente, hoje eu não posso responder porque hoje o Ministério Público não sei quem está de fato promotor, porque já mudou novamente. Quem estava anteriormente, ele posicionou o quê? A demanda é enorme. Tem várias denúncias, tem várias situações, e uma delas seria o conflito familiar. O próprio idoso, de querer, tem a situação do idoso que vai morar com a filha, mas não gosta da filha, que quer ser do jeito dela. Tem um idoso, eu mesmo, eu gostaria de estar morando dentro da minha casa, eu conquistei aquilo. Estou dando exemplo meu, que seria aquelas visitas que nós fomos anterior. Então, vai colocar numa casa de idoso? Por quê? Ela tem a mente boa, ela tem a situação, mas tem que acompanhar. Não, isso daí é um conflito. Às vezes é a parte de pegar um cartão da família, que é o que eles recebem, e falar que não está de acordo. Aí você vai lá, conversa com o idoso está melhor que nós, a cabeça lembra de dívida, lembra de tudo. Por que colocar numa IFP? Qual é a necessidade? Poderia ter uma, assim, dentro da nossa meta, mandar essa família para uma estrutura, para você agora precisa se entender, para eles começarem a... Mas aí é a parte da rede. Aí nós temos que ver a demanda da rede, porque não adianta passar sendo que está sendo conflito entre famílias. Aí nós perdemos aquele que de fato está sendo agredido pela família. Porque aí começa, porque o prazo CREAS, mudar, todo mundo, ele não atende só o idoso. Nós temos que saber que eles atendem o conselho do idoso, eles atendem os adolescentes, eles atendem o mais ou menos de idade, os deficientes, os animais. Então, são muitas coisas que nós temos que peneirar, ver de fato se... E aí é assim, uma das coisas que acontece aqui na Casa dos Conselhos também. Doris da Silva Souza, nós vamos fazer a visita. Daqui 3 meses, nós fomos lá, vimos que ela está com problema com o vizinho porque ele furou a parede. Aí nós vamos embora. Da próxima vez que nós vamos fazer a visita, aí vem aqui Doris de Souza Silva, sem número. Só que daqui 3 meses eu não vou me recordar que a Doris da Silva Santos é a Doris da Silva Santos, da Souza. Aí acaba retornando no mesmo lugar. Por quê? Além deles omitirem o local, porque às vezes é a própria família ou os próprios vizinhos que querem tirar a pessoa de lá, eles ainda omitem o endereço. Eu gostaria de chegar no lugar e só não se for para a cadeia que vai, depois volta, vai, depois volta. Mas de qualquer forma, eles têm que voltar.
complicado. Mas às vezes eu Exagero. penso, você vai aprender, Eu falo sempre isso, por exemplo, uma das. Para mim, eu falo assim, se você tem conflito familiar, a família tem problema. Porque a gente. Mas é que hoje em dia todo mundo tem, né? Não, mas em casa é assim, ó. Meu marido ele tem um problema. Ele é muito teimoso. Ele é uma pessoa que tem um problema. Então eu abaixa a cabeça para se problema. Eu não vou ficar conflitando com ele. É um problema que ele já tem, não vou conseguir sanar. Então eu evito certas Mas coisas. é que Ele a gente faz tem essa isso. consciência. E às vezes uma família que tem idoso, às vezes não compreende. E meus filhos também já tem, eles sabem que eu sou uma e acho Eu acho que eles já sabem também. o corpo, ele, na minha concepção pessoal, ele é necessário. Surpresa, filha. Não, eu acho que ele é necessário. Por exemplo, você encaminha. Eu encaminhei aos domicílios, por exemplo. Nós encaminhamos para 3 lugares diferentes. Saúde, assistência social e serviço mental, né, em determinado caso. Se eu não retornar lá daqui a pouco para saber se isso foi pelo menos sanado, se esses 3 setores deu uma olhada, viram e avaliaram, eu corro o risco de voltar aqui. Está mais simples, eu corro o risco de voltar lá e aquele idoso ter sido, nem está lá mais, porque na realidade não vai dar. Eu acho que tem coisa que eu tenho uma taça, uma vez que estava lá com você, mas você quantas vezes eu mesmo trouxe os meus problemas e toda hora eu vou chamar de conselho de uma pessoa que denunciava. Eu vai ficar indo lá Bom, vamos. Projeto, então, A apresentação do próximo projeto. Já mandei um Para telefone nós, dela. palestra. Já falei com ela. Então, Palestra, O cronograma já, com dados, locais, para ser realizada a leitura e a palestra? Vai ser a gente Ou tem. só foi esporádico na... Nós fizemos, no mês passado, estava programado fazer leitura. Então, nós conseguimos fazer em um local, só no mês passado. A proposta para esse mês era palestra. Então, nós deixamos na planilha dois dias com locais. Um, para a gente verificar se a gente consegue um local descentralizado. E eu citei a possibilidade de uma palestra no Conviver para os idosos do Conviver. E também a gente precisa verificar se existe possibilidade ou não. Tudo precisa da interferência do presidente, de fazer contato lá, né, com a pessoa, se é possível ou não. E o outro local, eu acho que é um local descentralizado. Só que esse local descentralizado é aquilo que eu falei. Se eu não tenho esse senso, né, se eu não sei aonde, qual é a maior demanda da cidade com relação a isso, entendeu? Então a gente precisava, por exemplo, aqui a gente sabe que a gente nós estamos no local que tem mais gente. Né? Mas eu não sei se é o local que tem mais entorno, mas vamos considerar que seja. Então vamos pensar, será que a gente consegue, na UBS, em algum lugar, de Agenor de Campos, um dia para a gente convidar aquela população com a idade acima dos 60 anos para assistir uma palestra do coronel que vai falar sobre crime de internet, por exemplo? Você entendeu? Será que a gente consegue chamar? Na ETEC? Na onde que a gente vai chamar? Lá onde que você trabalha? Lá no esporte? Lá no local do esporte, lá na missão? Aonde que a gente vai chamar essas pessoas que têm acima de 60 anos para ouvir, por exemplo, o coronel falar dos cuidados que deve ter quando ele atende o telefone? esse dia 23 eu também até com os alunos, exatamente. Sobre isso? Sobre segurança pública, com os alunos da Então, é isso, é essa a ideia, entendeu? Então, assim, a gente pode levar essa palestra dele, colocando o coronel, mas eu digo, pode ser qualquer um de nós aqui, sim, claro. que tem habilidade em qualquer assunto. Dando o exemplo dele, que é um assunto atual, e ele já está preocupa trabalhando. mais com o local, né? Então, por exemplo, será que a gente não pode fazer uma, por exemplo, um convite já concentra idosos? Legal? Isso. E aí a gente pode fazer uma outra lá descentralizada, lá naquela região lá, de Agenor de Campos. Vocês podem usar, só que aí a gente depende de pedir autorização através do conselho para que agendar, fazer a divulgação disso, e é esse o tempo que a gente tem. Então é daqui até a próxima reunião a gente tem que fazer essas coisas. Entendeu? Então, que dia que vai ser, a gente programou o dia, mas esse dia pode O ser projeto alterado. da leitura, então, ainda não tem uma nova data. O projeto da leitura. Porque é uma oportunidade, né? É uma coisa pra gente poder ter a abertura de chegar lá. E eu e nós vamos, além de atender Uma demanda? uma demanda, já vamos passar na gratuita e já vamos passar na férias. E já vamos
perguntar para eles qual é o melhor dia para eles. Então, nós vamos ter os 2 dias já para poder projeto da leitura. Tá? E aí a gente já começa a ver com a mãe qual é a possibilidade dela, porque aí a gente vai em casa Vamos e pensar na cartinha e ver aqui. Isso. Porque quando amanhã, quando nós falarmos do ponto, já passamos já da Maia. Por quê? Eles já ficam atentos já para a próxima. a visita do pessoal, a visita do. Que a gente vai falar para eles também, a respeito da visita. Tá? Vai ao som. Isso. Tá? Então são pontos que precisa até, que nem esses, precisa até da data para eles passar a data para a gente, não melhor data para eles. Por isso que a gente tem. Nós, a gente não consegue agendar agora, porque eles é que precisam de Precisam falar. Isso. Qual a data que eles têm disponível? Não são coisas assim que vamos tentar. Do jeito que a moça falou que primeiro quando chega gente estranha já gera um movimento, né? Um clima de expectativa. Ela falou que chegava com um grupo de moças, fazia reunião em pequenos grupos, né? Ela não conseguiu levar as meninas que ela tinha, ela levou acho que 3 pessoas, se não me engano, 3 ou 4 pessoas. Que já tinham participado. E ela dividiu realmente Em em grupo, a pessoa para contar. E na impossibilidade de ter outras pessoas, eu também peguei, fui contar a história para mim também. Eliana também. Cada um E o gosto deles, eles prestam atenção. O que estava comigo prestou bastante atenção. Não sei se você viu, né? Tinha uma senhorinha do lado que ficava fazendo pergunta, um rapaz ali interagindo, é Jorge o nome dele? Interagindo, gostando da historinha. Eu vou até aqui contar a história, né? Porque ele trabalhava no museu lá de Santos, não sei o quê. O zoológico. Isso. Porquidário, fazendo porquidário. Eu me interessei a história dele. O que acontece faz com que eles conversem as coisas que estavam esquecidas. Isso é bom, é gostoso. Só que nem agora o projeto das palestras vai ser bom, porque eu vou pegar o público externo. Isso aí já vai ser um pouco externo. O nome que você falou, externo. Só que agora aqui, falando do Pinó, a gente pode criar também uma competição em ILPI. Tá. Cada LP faz o seu torneio, né? Nada com vocês não? Eu estou esperando o que vocês estão falando. Não, vocês não têm esse tipo de Olimpíada, de torneio para idosos? Tem como. É tudo para não entender. Não, mas eu digo nesse sentido de estar O falando LPI. Não, porque não tem uma conversa entre as IPIs para fazer esse tipo de evento. Porque se eles apresentassem um projeto desse, talvez não poderíamos até dar um respaldo. Entendeu? Não, mas para isso tem que existir o mas projeto. isso aí, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu, Doris, tá? Vamos ficar responsáveis e ver toda essa parte de esporte, fazia a SPI para o público externo, a gente vê isso. Tá? E a Renata vê com o esporte a possibilidade de ajudar a gente. O senhor não sabe que para isso a gente vai precisar de apoio, segurança. Tá? A saúde está aqui e também já vai apoiar a gente. Tá? Porque A gente ia fazer os primeiros esportes. Por quê, pessoal? Conforme a gente pega essas 3 ILPI que estão regularizadas, força as demais a se regularizar. Aquelas que não estão, aquelas que a administração não também não Mas mesmo ela não estando, aí vai ser parte para eles. Eu estou vendo, porque aí já está errado de nós deixarmos ela funcionando. Sim. Ela já está operando ali. Aí são 5 casas, eu vou só em 2 porque elas estão totalmente de acordo. Mas aí é o seguinte, aí você está dando razão para continuar. Não estou Mas a dando, gente porque aí nós estamos a gente fiscaliza. Isso já é o sentido de ter um conselho. Porque se for assim, são vários
funcionários, nós vamos fazer a visita, o Ministério Público faz a visita, faz a vigilância, faz a visita. Então, é assim, se está funcionando, por que ele está funcionando? Porque os idosos ainda estão lá dentro. E ninguém viu? Aí nós estamos indo fazer pelos idosos. Denúncia para quê? As pessoas hoje, é assim, vou aplicar sem repouso, vamos lá, joga lá, 5 pessoas, 6 pessoas, 8 pessoas, vou aplicar sem repouso. E não é assim. Isso é o que a gente não Aí você Aí põe aqueles funcionários que ficam perdidos lá dentro, vai ficar os 3 funcionários que eles têm que se dar comida, tem que fazer o acompanhamento, tem que limpar, tem que dar medicação, aí também não é. E ainda tem que levar para passear, que nós estamos pedindo ainda para levar para passear. Nós temos que lembrar que funcionário também, são 12 horas trabalhadas, mas também cansa. Então, nós temos que dar o apoio a essa casa. Não é só também a Então, aí você falando. A gente tem um número de casas que não são regularizadas na cidade. Por aqui que eu escuto, tem mais 11. Então, Nossa, tudo isso? Mas já foi fiscalizado quantas das É bastante. Não pode porque pra gente ela não existe. Mas a gente não consegue, a gente só pode ir com denúncia. Vamos lá. Isso que eu ia perguntar agora. Vamos lá. Se a gente tem ciência que tem 11 casas Eu não tenho ciência de 11 casas. irregulares na cidade, nós, no conselho, temos que ir lá uma obrigação de ir lá e conferir se essa casa realmente Estão fazendo os finais. Só que aí eu vou responder assim, porque está sendo gravado e tudo mais. Eu não tenho ciência disso. Estou Não, mas aquilo que eu estou falando, as pessoas chegam e falam, Lima, olha, abriu uma casa pouso. Mas aí você faz o seguinte, você liga, diz que sem operar na casa de você. Formalizar a denúncia. ou você, como conselheiro, senta numa comissão, senta ali e fala. Não, mas a maior parte das vezes, todas as pessoas não falam. Tá? Porque, elas mesmo, algumas trabalham. Então elas falam no infuso de quê? Mas falou do local. Então, Só apresenta pra gente que nós vamos fazer a quando eu visita. perguntei para a pessoa. Não vai você nem aonde- para você me Não, bater eu de perguntei para você, mas aonde é? É lá na Veracruz. Mas onde ela? Lima, é lá na Veracruz. Desculpa, lá na Veracruz. Aqui foi feita a denúncia. Aqui você teve. Eu tive uma. Não, duas, aliás. Eu tive duas. E essa Que a menina já estava regularizando, já estava com uma documentação da e prefeitura. acabou depois sendo fechada. Não sei, ela foi fechada. E teve a outra que é da Eu saiba das 6. E aí tinha não sei se foi fechado. Quantas casas? Não, eu não sei. 3 regularizadas, eu fiscalizei 2, uma que a menina já estava com a documentação encaminhada, já tinha o projeto, engenheiro, tudo prontinho. Aí a gente deu um prazo para ela terminar a regularização e íamos voltar. A proposta era voltar em janeiro. Eu não voltei, você voltou? Quem Não, voltou? a vigilância sanitária. A vigilância sanitária foi lá? Então, Passando lá e está fechado. está fechado? Tá. E a segunda casa, que é aquela lá do Maceio, Conjunto Maceio, que eu não lembro da menina, que a gente foi, fiscalizou, e ela falou assim, eu vou devolver as pessoas para as famílias e estou fechando a casa. Mandamos a informação para o Ministério Público, e aí uma semana depois de você lá, a gente chegou no Sudeste e elas estavam numa reunião aqui. E a gente estava, aí eu fiz questão de registrar em ata, que estava sendo discutido naquela reunião, tá? E ela veio e as pessoas aqui iam ajudá-la a regularizar a casa. E a casa foi regularizada ou não? Fechou? Então fechou. As duas eu fiscalizei que são 4 casas. Essas duas São fiscalizei. 6 casas, agora 11 casas eu já não sei. Não posso responder. E Agora, se existem, eu perguntei exatamente por isso, porque assim, se existem casas, a nossa preocupação não é com a casa, a nossa preocupação é com o idoso. Então, se existe, deixa eu só completar. No Zap,
maneira Mas que eu assim, não gente, convido, mas também a nossa preocupação, ela não é uma casa em si. A nossa preocupação, ela tem que ser a pessoa própria. Então, na realidade, assim, existe uma casa irregular, mas eu estou reconhecendo. Sabe-se lá por que motivo, que forma eu estou reconhecendo. Enquanto você, eu preciso ir para verificar qual é a situação daquela pessoa que ela está ali. Se ela está em condição salubre, se ela está em condição, aí sim eu vou fiscalizar a casa. A casa não tem condições, eu vou mandar o Ministério Público para fechar a casa. Bom, e as pessoas idosas, eles precisam muito. Dependendo da doença do idoso, ele pode ficar mais bem. Não, e tem outras ferramentas também. Eu participo de força-tarefa aí. Eu acho assim, o MP é até grave extremo, porque a própria várias fiscalizações podem fechar. Não, tem que dar a vigilância, porque nós vamos lá para saber se tem um corrimão. Nós não vamos fazer a parte da vigilância. É isso que ela é convocada. Não, por isso que eu falei, o conselho vai, mas ele convoca os fiscais. Né? Tem a fiscalização, tem a questão da vigilância, tem outros. O Ministério Público convoca a gente. E nessa quando agora, o questionário, para nós temos que acompanhar aqui o questionário deles. Então tem tudo aquilo ali, tem. Eu acho que esse é Aí é assim, eu acho que Um checklist. aí eu vou colocar aqui por você, por outras pessoas, assim. O Ministério Público, ele denuncia, como você já teve em caso de idoso, então nós temos que colocar aqui sim, porque quando o Ministério Público ele informa que nós vamos fazer a visita, ele já foi 3 dias antes, pode ter certeza que já foi no começo do mês, já foi no meio do mês, e aí ele vai e aciona a gente, pede um dia de visita para nós, para a vigilância, para ver. De fato, eu acho que ele não poderia fazer parte neste dia, como antiga apoio à casa. Não, deixa eu explicar. Por quê? Vai falar, não é o meu ponto de vista, é as pessoas falarem no dia da casa que você fez parte. Você chegar lá e fazer a visita. Você está com apoio. Eu não concordo com isso. Desculpa, eu não concordo. Porque futuramente é a mesma coisa que você fazer a fiscalização no área que você trabalha. Se você é o responsável. Entendeu? Hoje você não faz mais parte. Hoje você não faz parte. Gente, cara, a gente está falando da casa que você já fez parte anteriormente. Entendeu? Isso eu já estou colocando aqui. Quando for a casa, nós vamos lá, nós fazemos as visitas, Mas só uma dela. Eu acho que foi para Dóris ou foi para. Tá? Eu falei, quando for fazer visita na casa, eu não quero nem saber de hora. Eu não quero saber. Tá? Não quero saber, eu não quero saber a hora. Já vai evitar qualquer tipo de comentário com a minha pessoa. Para falar assim, ele sabia e arrumou. Dá problema. dá para colocar e deixar em Isso casa. aí, Não tem problema contra isso. Eu já fiz um comentário, desde o início já fiz um comentário. Um dia que for, eu não quero saber. Conversam separado entre vocês, apareça lá de repente. Para mim, isso aí, desde o início para mim. Vai virar escolha de idoso. Todo mundo sabe que é fácil montar uma casa, ali montar aqui, e vai agregar qualquer tipo de idoso, idoso para lá dentro. Deixa eu aproveitar um gancho. Algo que me preocupa. Eu trabalhei 7 anos na Praia Grande e o discurso do prefeito Mourão era que 2/3 dos imóveis eram de veraneio e o resto eram moradores de fato. 1/3 era morador na Praia Grande. E mês passado saiu uma notícia interessante e esse panorama mudou. Né? Então agora passou lá 170 mil casas, hoje são moradores fixos. E moradores flutuantes, veranistas, está 120. Então, perceba a mudança do panorama. E é claro que essa onda vai passar por um lugar agora. Então, hoje eu estava até discutindo até com algumas pessoas sobre essa questão de mapeamento. Né? Você mapear grupos vulneráveis e dentro dos grupos vulneráveis você mapear o número de indivíduos. Porque eu lembro que eu passei um evento aqui
para o pessoal da assistência social. Vocês têm todos os grupos? Ah, temos. Aí eu joguei uma facinha. Vocês têm grupo de povos originários? Ah, temos. Ah, né? Eu sabia que tinha. E quantos indivíduos tem cada etnia? Não, nós temos mais ou menos. Você faz projeto, é número, você é grupo, né? É numérico. Ah, eu falei, muito bem. E o grupo cigano, vocês têm? Ah, acho que não tem. O tal eu acho, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando nós fomos para o Santos, eu participei de alguns grupos lá, fui fazer uma pergunta. 154 grupos de terror. Quando vocês não entendem? Quando você começa a mapear. Então, essa questão do idoso, eu sei que a base de dados é a saúde, mas possivelmente a cada 2 anos você tem que dar uma triada dos números que deve ter uma relação. Aqui também deve estar fixando a Deixa eu só população. perguntar, esse meu É. mas é criada, são tratadas como pessoas ou Como assim? separados? Assim? Não, grupos vulneráveis é o seguinte. São grupos que, assim, que o Estado tenta adotar políticas públicas para, em razão daquela particularidade da Mangueira. Por exemplo, eu estou fazendo edital para a Guarda Municipal. Estou fazendo desenho com a Procuradoria. O promotor me chamou aqui, eu fui tomar um café com o promotor, estava lá dentro lá, por coincidência, eu formei a Guarda de Bertioga. E lá o concurso ficou parado em 2 anos. Tá? Por coincidência, era esse promotor. Eu falei que ia ter concurso, toma cuidado para não acontecer o que aconteceu em Bertioga. Aí, o que aconteceu em Bertioga? Não, eles não colocaram as cotas. Então, aí eu peguei o procurador, doutor, veja bem, mulher e a cota racial está tranquila, hoje todo mundo já está careca. Você já pensou se entra um dos meninos aqui, um dos nossos índios, na Guarda Municipal de Rio, coisa mais emblemática, percebeu? Porque faz parte, eu tenho 3 aldeias, 3 etnias. Então, de repente, eu abro uma cota para o povo do índio e entra o índio na Guarda Municipal. Coisa, primeiro da Baixada, coisa mais emblemática, você percebeu? É que nós não temos, né? Mas aqui para baixo tem quilombolas. Nós não sabemos, eu não São grupos. Não, é uma infinidade de grupos. Eu não tive noção, porque quando você perguntou ali, Nossa! eu para mim era branco, negro. Não, se junto só. não, são vários grupos. Nós temos aqui no município o polo indígena. Lá eles têm Tem vários grupos. de todos os grupos. Grupos, são vários grupos. A gente fala da mulher, que a gente mata muito. Não, mas aí tem indígena, tem um idoso. Ah, sim. Opa! Interessante. Muito interessante. Mas Olha que coisa mais. nunca me Sim, por exemplo, nós temos lá, você dá aos ordinários, a colher é feita, você coloca assim e tal. Tudo isso tem que estar separado. não é porque são índios ali, os indígenas ali, que não tem o idoso, tem o idoso. Sim, Nós sim. nunca tivemos não é porque mora na rua, porque não é idoso, tem o Sim. idoso que mora na rua. Eles têm que também entender Olha, gente, nós podemos trabalhar em cima dos idosos na rua também. Nós não temos algumas realidades. Por exemplo, eu participei de alguns eventos quando estava em São Paulo. Por exemplo, eu tive contato com a comunidade dos senegalenses. O pessoal que vem de Belo Horizonte, que fala francês, 2 metros de altura, educadíssimos. Eu, policial menor, né? Mas eles são respeitosos para a gente. Boliviano, respeitoso. Qual é o único cuidado? Você tem que tomar com o latino. Você pode chamar 10 polícias. Entendeu? O boliviano não tem o próximo. Então o índio tem essa questão do golpe, então, o boliviano você não tem problema, cá, senegalês, entendeu? Então você tem alguns grupos em São Paulo, você tem que saber ligar. Então a polícia, dependendo do batalhão que você trabalha, você tem uma instituição A diferença da cidade de São Paulo é que você já tem esses grupos definidos por região.
São setorizados. Aqui a gente não tem. Não, mas Então é isso que a gente não precisa o descobrir. que você falou aí junto deles, se nós fizemos ali atrás, não sei se também é classificado assim, os que moram na rua, quanto nós temos idosos? Os cotidianos, usando a mesma mais agora, os indígenas. Quanto nós temos da pessoa idosa? Eu não sei, olha que legal, nunca, na minha parte, eu nunca vi esse lado, eu só vejo, é só ILPI, é só, entendeu? Não Se a gente podia aproveitar só uma ideia. Nós temos 9 unidades básicas de saúde. A nossa ponta, a ponta da saúde, é onde a gente comunitária de saúde vai casa a casa. Unidade básica de saúde, nós temos 9 dentro do município. Que tipo de conceito para fazer? Não sei se envolve. A gente pode marcar um dia a gente vai, por exemplo, na UBS do Fórum do Mirim. A gente conversa com todos os agentes de saúde. Quais são as demandas? Às vezes, se você for lá conversar e falar, putz, uma rua, eu tenho 5 idosos assim, assado, com a família de São Paulo. Até isso, meu nome é Vitória, você da saúde, você deu uma ideia maravilhosa. Eu acho que você é a pessoa que vai fazer o agendamento dessa semana. Nós estamos extremamente dispostos a isso. Estamos preparados para isso. A gente muda esse lance da palestra, esquece a palestra desse mês. Seria uma roda de conversa. A gente vai fazer isso não com os idosos, mas nós vamos fazer isso com os agentes de saúde, para descobrir qual é a demanda de idosos que estão em sensacional isso aí. Por exemplo, tem unidade de saúde, tem sexta-feira eles fazem crochê, e os próprios agentes de saúde movimentam o bairro para poder fazer crochê, aula de dança também com nossa unidade de saúde também. Você consegue nos dar um retorno desse agendamento? Uma pergunta, só uma pergunta para poder te responder. Se eu conseguir marcar, nós precisamos utilizar só o dia da reunião do conselho para fazer isso ou não? Qualquer dia. Eu posso qualquer dia, ele pode qualquer dia, outro pode qualquer dia. Por exemplo, eu não sei se é disponibilidade de vocês, mas se a gente pegar uma semana, todo dia à tarde que for para alguma unidade, e aí a gente já insere isso. Pode ser que tenha um, mas pode ser que tenha outro. Alguém consegue atender tudo isso? Não, eu acho que sim, eu acho muito. É muito Necessário. Então, mas muito esse é do efetivo, Ministério muito Público. profissional. Esse é do Ministério Público. Aí eles que respondem assim. Aí eles pediram que fizessem assim. Mas esse necessário. A gente pode fazer um resumido. É muita gente para manter uma casa. Isso, cada um tem um ponto de vista. Aí eu acho que tem coisas que é do Ministério Público, tem coisas que é nossa, tem coisas do Vigilância Sanitária. Tem até do fiscal da fiscalização do comércio, né? Nossa, bastante. É bastante. Eu acho que na realidade a gente fazer essa visita para poder fiscalizar tudo isso não é uma visita do conselho, é uma visita, é uma força-tarefa. Força-tarefa. Esse tipo de visita é mais É que normalmente a força-tarefa é quando você tem uma denúncia, você vai para alimentar, né? Então, é isso que eu estou dizendo, Uma para fazer fiscalização rotineira. Existe um cara, existe uma paralidade deles, tá? Que vai sanitar, E não, deve ter, com certeza. e eles levam, e os promotores estão cobrando, até do conselho dele, na nossa fiscalização, isso aqui. De compor essa força-tarefa para vigilância. Se tem alvará, se tem inscrição, tá? Por quê? Porque na RDC está cobrando. No Ministério Público, quando o Pedro, quando teve a outra reunião, no ano passado, ele deixou o quê? Agora eu não sei se ele não está mais aqui. Não, está. Se ele deixou, eu não sei se ele deixou por escrito ou se foi só a conversa com os conselheiros. E em 3 meses seria a visita dos conselheiros, ou em 2 meses. Mas se fosse nas casas, não interessa se vai hoje, eles, daqui a um mês, mas que tenha ali mais ou menos. Por isso que vai eu, você, e fala assim. Desculpa. Hoje nós vamos fazer uma visita às 14 horas, é assim. Às 14 horas você está lá na frente do Ministério Público, todo mundo junto.
isso ele falou uma hora antes. Ele pega todo mundo de surpresa, inclusive nós. Eu vejo como duas situações. É assim, tudo que é planejado dá certo. Então, as operações que eu conduzia na prefeitura, planejado. Mas o problema Agora, essas coisas de nopino costuma dar problema, mas tem um porém. Quando é de nopino, é para não vazar a informação da família. Mas o único problema do planejado é que saía informações daqui de dentro mesmo. E aí uma casa do amiguinho, coitado, chegava lá, às vezes estavam os funcionários trabalhando, fazendo um monte de coisa. Aí chega na outra, eu já sabia que você estava. Eu já faltava de aguardando chegar. E demorou, e almoçar. Então, tirar uma do cara. Agora, deixa eu só fazer uma ponderação. Veja bem, você tem um questionário que é bastante complexo, né? Eu tenho uma casa que eu tento manter as coisas dentro da lei, tudo certinho. Eu vou ser sincero, eu me esforço mais, mas acho difícil eu conseguir. As 40 perguntas ali, tudo sim, positivo, eu acho difícil. Agora, e aí tá entendendo? O cara que está rico não leva vantagem. Ele não vai cumprir nenhuma medida. Porque tem casa. Então, Eu acho que a gente mas precisava- aquele que nós temos ciência é uma fiscalização de rotina, digamos assim, né? E o cara que é clandestino não quer fiscalizar, não passa batido, né? Agora, E aí a gente sabe também. se a denúncia é formalizada, Não, mas aí. agora se a denúncia chega, aí é força tarefa. Olha, tem assim, né? Nós vamos fazer uma visita, tem casas que tem, realmente falta algumas coisinhas, mas, gente, Estabelece um prazo para regularização. Você sente. É a prioridade. Tá. Aí tem casas que você vai e fala assim, não vai lá, porque aquela casa não se mexe. Então, falar isso com o conselheiro é difícil. Você entendeu? Então, essa situação, nós, como conselheiro, já passamos. Nós, no passado, já passamos. Entendeu? Mas aí eu te pergunto, para que existe conselho se não pode chegar o resto da casa? Cadê o conselho? Mas aí, se você não tiver o apoio de todos os conselheiros, dos conselheiros, ainda você sai como errado. Não, eu acredito que antes da gente ser conselheira, a gente ia ser um Isso, mas ia ter que olhar para a questão. A gente está falando da pessoa idosa, mas veja bem, eu tive algumas experiências também de casa de recuperação aí, né, de adictos, né, de dependentes. É bem complicado. Tem casas que realmente cuidam, né? Fazem o trabalho. Tem outros que é um depósito de seres humanos, é bem complicado. Puta, você vê aquele você chega em casa revoltado. Então, tem locais que você vê que a pessoa não quer estar na casa, não tem condições de dar casa, não são caras. Eles explicam pra gente, olha a casa e tal. Agora, tem lugar que a gente prefere ficar com clandestino, mas só que o clandestino é a pergunta que você demora. Idoso, vulneráveis, são pessoas vulneráveis. Então, ela não pode ficar na clandestina, e a gente aceitar. A gente tem que levar em consideração também como um grande problema que a gente tem aqui é o financeiro. Tá? Uma casa de depois ela está cobrando na faixa de 3 mil reais, é isso? Na faixa de 3 mil reais por idoso. A grande maioria dos idosos que a gente tem ali, eles recebem o benefício de prestação continuada, que é R$ 1.600, né? R$ 1.600, sei lá quanto é o salário mínimo, R$ 1.620. A grande maioria dos idosos que a gente tem aqui, pouquíssimas exceções, são pessoas que recebem que têm benefício de prestação continuada e que não têm condições. A família, a gente teve reunião esses dias com o grupo, não foi isso? Sim. Aquela que a gente estava falando do senhor lá, que é assim, a família, a última visita que nós fizemos, nós tínhamos a sobrinha que quer permanecer com o idoso, essa fala dela para nós. Eu quero permanecer com ele, eu parei de trabalhar para cuidar dele, mas eu uso os R$ 1.600 que ele ganha para cuidar, para comprar o remédio dele, para comprar comida e para o dinheiro que meu filho ganha de bolsa e o que eu ganho de Bolsa Família, eu junto tudo e a gente vai vivendo. E o Ministério Público insistindo para que nós, no Conselho, achemos uma casa que receba esse idoso. Por quê? Porque a assistência social existe que a família tem que cuidar e tem que ajudar. Se o resto da família não quer ajudar, se o resto da família não quer pagar os
R$3.000 que tem que pagar. Você entendeu? E se aquela sobrinha está dizendo, eu fico, só que eu não vou trabalhar, eu vou usar também esses R$1.600 para comprar uma alimentação de casa, além do remédio. Por que não permitir? Você entendeu? Por que não permitir? Porque a existência da assistência social de dizer que não, e a conversa da família tem que ir, o Ministério fica obrigado. Você acha que meu sobrinho não vai querer cuidar de mim daqui a 20 anos? Foi um caso Interessante. Foi um caso de uma visita que foi realizada essa semana e meu filho, o filho quer que vá para uma instituição. Chegou para o local. A senhora me perguntou entender. Como eu queria falar com o fulano de tal, lá sou eu. Oi? Na demanda, tá? A pessoa estava internada, estava falando coisa com o outro. Ela veio conversar comigo, eu, a senhora. Eu falei, senhora, mas tem uma denúncia aqui, tá com meu filho, que quer me internar, né? Aí eu, ela não sei. Eu, tá. Quantos anos ela tem? Aí ela falou, aí eu, é coisa de idade, eu fui me internar. Eu fiz o relatório e falei, não. Vou me mandar para a minha direito. Falei, não, ela está bem, ela está ótimo. Ela mora com a sobrinha, que a sobrinha está cuidando muito bem dela. Tá? Aí eu fui conversar só, trabalhei direito, aí eu fui conversar só com ela. Minha sobrinha está muito bem. Eu acredito para quem minha geladeira, isso. Eu falei, mas eu cara quer entender, não tem condição. Quer tirar o benefício da Chegar os bens da casa. Tem que ter essa Digamos que chega uma denúncia formalizada de um local aí, e a gente, uma força-tarefa, chega lá, realmente não tem condições. Mas digamos que eu tenha meia dúzia de pessoas idosas, eles vão ter que ser realocados. Amém. Tá, mas digamos que está aqui e você não localiza a família. O plano B vai, digamos, alguém vai ter que recepcionar. Social vai fazer o apoio de Bem abordagem complexo aí, não é difícil não acontecer. já aconteceu. É uma preocupação que eu tenho. Já, e aí eu tô colocando em cada casa e aí nós erramos As famílias a de colocarmos em lugar da nós iniciamos anteriormente de colocar nas casas e começar a sobrecarregar as casas. Porque sim. se atende só 14, como que nós vamos lá, nós mesmos colocamos Injetando mais que 25. isso Ó, esse caso que eu acabei de falar, o promotor deles, ele falou, eu vou somente ver esse projeto. Eu tenho 150 dele. Não é? O tema da realidade, ele falou assim, então eu vou pessoalmente, eu quero ver se faço muito bem, eu quero ter o exame. Eu não sei se ele vê, deve ter pequeno, mas... Só que pela tristeza, ele foi de manhã e ia sair na TV. Ele agora, mas ele falou que vinha, mas eu sei que ele ia acionar a prefeitura caso tivesse necessidade para fazer. Agora, em São Paulo, é assim. Em São Paulo, você monta uma casa de repouso e a prefeitura de São Paulo, ela faz um convênio e ela te dá um X que ela tem situação que você tem dentro da casa, só que você só pode ter um X. Mas isso é uma normal da cidade, pelo menos acho que eu passei, funciona Então, os assim. presidentes não trabalham não tem isso, né? Brasileiros dessas casas, essas pessoas. Então, na só realidade, pode pegar uma pessoa com salário e o resto puxado pela prefeitura. uma das responsabilidades do conselho é suscitar políticas públicas dentro da cidade. Então, Uma dessas é essa. Tem duas coisinhas de presença. Entre os seus números. A primeira coisa é informar que a gente, eu mandei lá no grupo, mas eu não sei se todo mundo sabe, eu mandei lá para a Associação Comercial aquele folheto informativo de como fazer a declaração e destinar verba para o conselho. Legal. Já mandei para eles porque eles ainda não conseguiram marcar a reunião. Eles fizeram contato comigo, você tem como mandar um informativo de como fazer e tal? Já mandei para eles. Tá? E a outra questão é, você mandou ofício para a prefeitura para saber a respeito da verba? Não, eu fiquei de consultar, dar o retorno, né? Como eu não tive retorno, ele vai Oficializar. Porque eu vi só a minuta lá, né? Na Foi alterado. semana passada. E ele ia ver tudo conforme a resposta. Aí eu Ele volta a afirmar
aprovação do conselho. E assim, No Qual momento é o que percentual? É 5%? esse- 3 só? Não é 5? acho que 5 é jurídico. Eu fui fazer o meu. Ah, tá. O meu, eu fui fazer o meu e é só 3%. Mas consegui fazer uma doação. Então todos nós podemos fazer. Nós temos que fazer Mas uma agora foi. doação. Não, quero dois assuntos. Não, mas já foi a coisa primeiro, muito legal. Não vamos encerrar, hoje foi uma reunião gostosa, o tempo passou rápido e produtivo, que foi o Aprendi bastante coisa. mais interessante, tá? É. Obrigado. Foi escutar.